Caso surpreendente. Quando essa garota passa pelo Kilo, ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. E em seguida pergunta por que ela está olhando assim pra ele, se é porque ele não faz o tipo dela. Ela diz que vai ser melhor pra ele continuar soprando as folhas. Ele pergunta se ela quer ajudá-lo e ela diz que não e agradece. Mas em seguida ele diz que foi apenas uma brincadeira e se despede dela. O Kilo diz que ela não quer falar com ele, mas que ele quer ver se isso vai mudar agora. Ela volta e diz pra ele que ela está indo almoçar e pergunta se ele quer ir com ela. Ele diz que não e agradece. Ela fala que o carro dele é muito legal e brincando diz que até combina com o colete dele. Ele fala que é verdade e pergunta se ela gostou do carro e ela diz que é um carro muito bom. Ela pergunta se ela pode ver como é por dentro e ele diz que não tem problema e que ela pode ver. Ela agradece por ele ter aberto a porta. Ele pergunta se ela vai entrar e fala que ele não tinha dito que ela poderia entrar, mas que tudo bem. Ela diz que gostou muito do interior do carro. Ele pergunta pra onde ela vai agora e ela diz que está indo almoçar. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. E como ela não responde, ele fala que está curioso pra saber. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e fala que ela pode ser sincera e diz que ele está com tempo. Ela fala que ela tem as necessidades dela e que ela pensou que ele não pudesse atendê-las. Ele pergunta se ela pensou que ele não pudesse atender as necessidades porque ele estava soprando folhas. Ela diz que já que é pra ser sincera, ela está procurando alguém que seja bem-sucedido. Ele pergunta o quanto ela acha que um homem tem que ganhar para suprir as necessidades dela. Ela diz que com certeza tem que ser capaz de sustentá-la. Ele fala que entendeu e pergunta o quanto seria o suficiente. Então ela começa a dizer, mas ele a interrompe e sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Dentro do carro, o Kilo pergunta se ela gosta de homens ricos e ela diz que sim. Ele fala que ela tem os olhos muito bonitos e ela agradece e fala que agora dentro do carro ele está podendo ver melhor os olhos dela. Ele pergunta por que no começo ela não quis falar com ele e pede para ela ser sincera e pergunta se ela pensou que ele fosse pobre. Ela diz que na verdade só fez isso porque ela pensou que ele não era o que ela estava procurando. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Los Angeles, então ele fala que Los Angeles é muito louco. Ela pergunta se ele também é de lá e ele diz que não e fala que é de Houston. Ele fala que disse que Los Angeles é muito louco porque está percebendo que as garotas de lá é diferente do que ele está procurando. E ela pergunta diferente como. Ele pensa um pouco e em seguida diz arrogante. Mas ela diz que confiante é diferente de arrogante, e que são duas coisas diferentes. Ele fala que no começo ele se sentiu atraído por ela e pergunta se ela se sentiu atraída por ele. E depois de um tempo em silêncio, sem saber o que dizer, por final ela acaba dizendo que se sentiu também atraída por ele. Então ele diz que ela demorou muito para responder e que deve ter sido muito difícil. Ela fala que não foi difícil e que ela não é arrogante. Ele pergunta então se ela se sente atraída por ele. Ela diz que sim, então ele fala que dá pra ver que ela tem dificuldade para responder. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que se ela realmente estivesse atraída por ele, teria falado com ele no começo. Ela fala que só está procurando alguém bem-sucedido e diz que todo mundo pensa assim. Ele pergunta se então ela ama dinheiro. Ela diz que sim, mas que não quer partir o coração dele. Ele fala que dinheiro não é tudo e ela diz que sabe disso. Ele fala que não vai mentir e que a verdade é que ele tem muito dinheiro. Ele fala que apesar disso, ele não deixa que isso o defina. Ela fala que gosta disso e que admira isso em um homem. Ele fala que ela admira isso, mas que ela desistiu dele. E ela diz que não desistiu. E em seguida pede pra ela sair do carro e fala que ela desistiu dele. Ele fala que é só puxar a maçaneta e que ela pode sair. Ela diz que ele é um cara legal. E ele diz que ela também parece legal, mas que pensa muito diferente dele. Ela fala que tanto faz, mas em seguida diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele também diz que foi um prazer e dá um tchau pra ela. Quando essa garota passa, o Brayden pede com licença. Ela pergunta se está tudo bem e ele fala que não está tudo bem há 4 dias e há 4 dias que ele não toma banho. Ela pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. Ele diz que qualquer coisa já vai ajudar porque ele não tem dinheiro nem para comida. Ela fala que no momento é com isso que ela pode ajudar e diz que espera que as coisas melhorem para ele. Ele agradece e como ela começa a se distanciar, ele pede para ela esperar. Mas ela pede desculpas e diz que precisa ir. E depois de desejar sorte para ele, ela segue o caminho dela.
O Brayden diz que hoje já é a quarta garota que ele aborda e que não conseguiu nada. Ele diz que ia levá-la até o carro, mas que acabou não dando tempo. Ele diz que ela deu $100 e pergunta quem daria $100. E é bom lembrar que pela cotação de dólares hoje, isso é aproximadamente R$ 506. Ele fala que tem que admitir que ele se sente um pouco mal porque ela parece uma garota legal. Mas depois de mais algum tempo por ali, ela aparece. Ela pede desculpas e fala que ela realmente precisou sair, e pergunta se tem mais alguma coisa que ela pode fazer por ele, e fala que dá pra ver que ele não está nada bem. Ele pergunta se ela é aquela garota que deu $100 pra ele. Ela diz que sim, ele fala que quis saber porque ele gostaria de agradecer. Ela fala que não precisa e pergunta em que mais ela pode ajudá-lo. Ele agradece e fala que não precisa e diz que vai procurar um hotel pra tomar um banho e comer alguma coisa. Ela pergunta se ele quer que ela vá buscar comida pra ele. Ele fala que não quer abusar da boa vontade dela e fala que não precisa. Ele fala que precisa ser sincero e diz que ele não é um morador de rua. E fala que tudo está sendo filmado e que é uma pegadinha de interesseira. E depois de mostrar as câmeras pra ela, ele pergunta se ela tem o costume de dar $100 para moradores de rua. Ela fala que fez isso porque realmente ele parecia estar precisando. Ele fala que vai devolver o dinheiro dela e fala que ela tem um carro legal e diz que o carro dele é aquela Mercedes ali. Ela pergunta se então ele não é morador de rua. Ele diz que não e fala que ele é um youtuber e em seguida se apresenta. Ela diz que ficou confusa com tudo isso. Ele fala que entende que não tem o costume de fazer isso, mas que ele gostaria de pegar o número dela para quem sabe um dia levá-la para jantar. Ela diz que é claro e que ela espera que ele realmente não faça sempre isso. E depois de pegar o número dela, ele fala que vai mandar uma mensagem. E ela diz que tudo bem e dá um tchau para ele. Esse vídeo começa com o Nair dizendo pra essa garota que ela é muito linda e que ele gostou do cabelo dela. Ela agradece o elogio, mas diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta por quê, mas ela simplesmente pede desculpas. E nesse momento ela dá um oi pra ele e já ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que ele ainda não disse o nome dele. Já ele fala que o nome dele é Nair e que não está entendendo. Ela fala que ficou nervosa porque ele chegou de repente e que a pegou de guarda baixa. Ele fala que vai nessa já que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela diz que não é verdade e que isso aconteceu porque ele a pegou desprevenida e que ela ficou sem saber o que dizer. Então ele fala que vai sair do carro para poder falar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. E ela pergunta o que ele quer e já ele diz que ele que quer saber o que ela quer. Então ela se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que não está entendendo. Ela fala que só gostaria de conhecê-lo e pergunta o que ele faz para ter um carro como esse. Ele diz que faz muitas coisas e conta para ela que ele é um empreendedor. E como ela diz para ele que eles poderiam dar um passeio para se conhecerem melhor, ele sugere que eles entrem no carro para conversarem melhor sobre isso. E depois de um tempo ali conversando com ela, ele a convida para ir para a casa dele. Ela até aceita, mas diz para ele que primeiro ela quer ir para o shopping fazer compras. E pelo que deu para entender, ela quer que ele pague. Ele fala que chegou a hora dela sair do carro dele. E ela pergunta se ele quer que ela saia. E como ele fala que quer que ela saia, ela fala que ele é muito doido. Ele pergunta se realmente é ele que é o doido aqui, já que ela quer que ele pague as contas dela. Ele pede para ela sair do carro e como ela fala uma palavra bem pesada, ele fala para ela medir as palavras dela. E ela termina dizendo que está medindo bem as palavras dela.
Landon pede com licença e fala que ela é muito linda, e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela fala que não é um bom momento pra ficar apertando as mãos. Ele fala que ela não está usando máscara, muda de assunto e pergunta a propósito como ela está. Ela diz que está ótima e também pergunta como ele está. Ele fala que está ótimo, mas que melhorou muito depois que ele a viu e em seguida pede o número dela. E como ela diz que não, ele pergunta se ele não pode ter o número dela. Ela fala que o noivo dela não gostaria disso. Ele diz que entende e deseja para ela um ótimo dia. Mas assim que ela percebe que o carro é dele, ela tenta falar alguma coisa, mas ele não entende e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela mudou de ideia e resolveu dar o número para ele. Ela diz que sim e quando ela começa a dizer alguma coisa, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que definitivamente não estava sendo ela, por isso decidiu voltar. Ele fala que entende, mas que agora ele precisa ir. Ela diz que ele não precisa pagar com a mesma moeda, mas que ela não está tendo um dia bom hoje. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada nele. E como ela fica na frente da porta do carro, ele fala que está tentando entrar no carro. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o número dela e assim eles podem se conhecer melhor. Ele fala que vai pegar o número dela e quando for conveniente para ele liga. Ela fala que também ele não precisa ser tão rude. Ele fala que não está tentando ser rude, só está tentando tratá-la da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela fala que tudo bem, mas que agora ela está dando o número para ele. Ele diz que agora que ele tem o número dela, ele vai ligar para ela e pergunta o que ela vai fazer agora. Ela fala que gostaria de entrar no carro e ele pergunta por quê. Ela fala porque ela gostaria de conversar com ele e saber mais sobre ele. E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba a convidando para entrar no carro. E nesse momento da conversa, ela se interessa pela situação dele financeira e pergunta também em que ele trabalha. Ele conta pra ela que ele trabalha com criptomoedas, mas que esse mercado quebrou e que ele acabou perdendo muito dinheiro, e dá a entender que ele não anda muito bem de grana. E ela pergunta se ele está falando sério. Ele diz que está falando sério e que realmente ele não anda muito bem de grana no momento. Ela fala que vai ter que pensar melhor sobre isso e que ela foi enganada por esse Tesla. Ele fala que esse carro não é um Tesla e já ela diz que tanto faz. E depois que ele pergunta o que ela quer dizer, ela pega pesado e fala que ele, além de gordo, é falido. Ele fala que ela é interesseira e que o fato dele ser gordo não a impediu dela entrar no carro dele. E conta pra ela que ele tá muito bem financeiramente e que ele só estava testando ela e que jamais ficaria com uma garota como ela. E depois de mais uma vez chamá-la de interesseira, ele pede pra ela dar um fora do carro dele. Nesse vídeo ele começa dizendo que ela é muito bonita, se apresenta e também diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e já ele pergunta se ela tem namorado. E ainda que ela tenha dito pra ele que tem namorado, ele pede o número dela. Ela diz que não, então ele fala que o namorado dela deveria levá-la onde ela quiser. Ela fala que não vai muito longe dali, então ele oferece uma carona, mas ela diz pra ele que não precisa. Ele fala que só estava tentando ajudar, mas que tudo bem. Mas agora ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta se o carro não for dele, de quem mais seria. Então ela pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que pelo que pareceu ele não faz o tipo dela. E como ela fala que ele faz o tipo dela, ele pede pra ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro dizendo que ela ficou muito bem com essa bolsa da Gucci. E depois de também elogiar a sandália dela, ele pergunta quanto tempo ela está namorando. Ela diz que não muito tempo e que não quer falar sobre ele. Ele pergunta por que ela está incomodada em falar sobre isso.
E como ela diz porque não tem muito tempo, ele pergunta há quanto tempo. E ela diz pra ele que é alguns meses. Ele fala que entende e diz que deve ser algo muito recente e pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. E como ela diz que ele desistiu muito fácil, ele fala que até ia insistir se ela não dissesse que tinha um namorado. Ela fala que, como ela disse, ainda é algo recente e que ela não sabe no que vai dar. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e em seguida diz também que gostou dos pés dela. Ele fala que não vai mentir e diz pra ela que ele a acha muito bonita. E em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Houston e já ele fala que é de Ohio. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela poderia mostrar os lugares pra ele. E ela fala que com certeza poderia mostrar a cidade pra ele. E por final, ainda que ela tenha namorado, ela acaba decidindo sair com ele.